Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Imunes Vlog, sem edição de vídeo e falando francamente. E hoje nós iremos bater um papo também sobre criança. E nesse contexto a gente vai conversar um pouco sobre como você se comunicar com sua criança, já que você talvez não tenha uma certa habilidade, ou você não aprendeu, ou você não desenvolveu, ou você não sabe como, ou a criança ela não tem uma habilidade muito aflorada sobre comunicação, o que é que eu devo fazer, quais são as coisas que eu preciso tomar de atitude, de comportamento, que é a ação, quais são as minhas ações. Mas eu vou dizer para vocês aqui tudo direitinho, mas antes de tudo eu vou pedir que você assista até o final, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, peça para as pessoas. 10, minha campanha é 10 pessoas. Compartilhe para 10 pessoas e peça para ela fazer o mesmo que você está fazendo aqui, que eu acabei de dizer para você. Aqui embaixo tem os meus serviços, que vocês podem me acompanhar, falar comigo nas redes sociais, pode também solicitar algum serviço também de atendimento psicológico, mentoria acadêmica ou instrução para a confecção de trabalho acadêmico, TCC. Surgem muitas dúvidas em relação à questão de como eu, como pai ou como mãe, eu devo proceder para eu entrar em contato com a minha criança. Eu não tenho essa habilidade, eu não consigo me comunicar. Ou então a minha criança ela não consegue se comunicar comigo. Quais são as ações que eu preciso tomar? O que é que eu preciso fazer para que a minha criança ela possa entrar em contato comigo? E existe algumas coisas, gente, simples, mas muito simples, que vocês podem começar a tomar alguns passos, a dar alguns passos para você chegar no objetivo que é a comunicação. Lembrando que todo recurso que você utilizar, simples ou complexo, é uma forma de você entrar em contato com a criança. Se você veste a criança, se você dar banho, se você dar comida, se você dá afeto, isso é comunicação. Comunicação verbal e não verbal, tá bom? Porque você, através desse contato, você já está entrando nesse ambiente de comunicação. É importante que você sempre perceba essas formas variadas. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, Alan, eu não sei como me comunicar, mas quando eu estou dando banho na criança, eu converso com ela. Eu estou entrando em contato, mas às vezes não verbal, mas eu entrei em contato com a criança de uma forma não verbal. A criança se sentiu satisfeita por estar tomando aquele banho, a criança está brincando, a criança está interagindo com alguns brinquedos ao ela tomar aquele banho. Ela está se sentindo bem? Qual é o comportamento dela quando ela está tomando banho? Então ali ela está estabelecendo um contato não verbal. Às vezes a criança está ali comendo com você e às vezes ela está se recusando a comer. Aí vale você entrar com aspecto verbal. Porque não está gostando da comida, não está gostando? O que é que você não está gostando? O que é que você não está gostando aí? Por que você está assim? Como é que você está se sentindo? Falei para mamãe, falei para papai, sabe? São coisas simples. Mas aí a criança, vamos pensar, vamos para o caso um pouco mais difícil. A criança não consegue falar. Quais são as coisas que eu preciso fazer para que a minha criança ela possa falar? Você tem o uso de brinquedos, você tem, como eu disse anteriormente, você tem o dia a dia, que você pode usar algumas funções que giram em torno da criança que você pode utilizar para você conversar. E aí o brinquedo você pode pedir para que ela possa montar algo para você. E nessa montagem, vamos pensar que a criança ela ainda não fala, mas ela cria brinquedos, ela já está brincando. Se ela se recusa, há alguns sinais aí. Ela se recusa, ela fica chateada, não, ela fica paradinha, ela não fala, ela não entra em contato visual. Se isso se mantém por muito tempo, aí você faz encaminhamento para o médico. Você pode ir
pro pediatra, você pode ir pro psiquiatra, você pode fazer essa ida. Como é que a criança é? A criança extremamente irritada, a criança está pegando os brinquedos, está jogando, e isso se perdura por por alguns meses, ou dentro da próxima etapa do ano do aniversário dela, do ano da idade dela, ela não mudou, não alterou esse comportamento, aí você faz uma consulta, você leva a criança para fazer uma consulta para perceber, saber como é que está o comportamento dessa criança, saber qual é a explicação em torno desse comportamento, se ela está muito agressiva, se ela está tendo comportamentos que é de recusa, e essa recusa ela vem com conteúdos muito ásperos do seu ponto de vista, e isso se mantém por algum tempo, aí você precisa sempre estar fazendo esse contato com o médico, sabe? Para estar vendo a possibilidade de estar verificando algumas coisas, seja no neuro, seja no psiquiatra, seja no psicólogo também. Aí vamos supor, é uma criança que ela fala já, e aí você pode estabelecer esse contato com o brinquedo. Você pode solicitar ela construir e falar para você o que ela acha daquele brinquedo. E aí ela vai trazer um discurso, que talvez seja um discurso para a idade dela aqui. É um discurso ainda, que está no ilustrativo, que a gente chama no lúdico, e que tem começo, meio e fim, tem uma ideia, sabe? Pode ser que você veja muito, eu tô aqui brincando, esse cavalo aqui, ele tá andando, sabe? Então, há uma lógica em torno desse discurso, por mais simples que seja, por mais ainda inacabado a história tem uma certa direção. Quando é uma coisa que é mais fantasiosa, quando a criança fala, por exemplo, que aquilo ali, o cavalo estava caminhando e as patas desapareceu, ou que o cavalo está sem cabeça, ou que o cavalo está caminhando sobre uma nuvem. Aí esse discurso não flui muito com a certa realidade. Então, já que não flui com a certa realidade, então a criança ela está falando de uma forma que você começa a perceber que não tem muita direção, sabe? É um discurso que ele não consegue ainda separar realidade de fantasia. Então você deve, já que se mantém por alguns anos isso, você precisa, vamos supor que na próxima idade dela ou dele, isso ainda não mudou, sabe? E a fase que se espera que ela já desenvolva uma linguagem mais assertiva, um pensamento mais lógico, isso não mudou. Então você já vai fazer uma consulta no médico, você já vai fazer uma consulta para perceber e de repente caminhar para o neuro ou no caso para o psiquiatra para verificar, tá? E o psicólogo sempre vai fazer esse acompanhamento também, o que é interessante também. Então, sempre verifique. Tem os brinquedos, você pode usar também, você pode usar não só os brinquedos, mas você pode usar, por exemplo, uma história na televisão, uma história na internet que você joga ali, você pergunta, já que ela assistiu várias vezes, ela vai te dizer se ela já consegue fazer uma direção no discurso da história, ela vai te dizer. Se ela não conseguir, ou ela pegar a história e transformar em alguma coisa sem realidade, você também vai perceber. Por exemplo, eu estou olhando o animal ali, o elefante, e o elefante está sem olhos. Aí sempre questione, por que ele está sem olhos, por que ele está sem as orelhas, por que a criança que você desenhou está sem as orelhas, por que está sem os olhos, o desenho que você escreveu aí, por quê? O que é isso? Conte aí para mim, para mamãe, conte aí para papai essa história, que ela vai trazer um discurso que possa ter um conteúdo que às vezes pode estar passando por uma situação de ansiedade, de medo, de tristeza, às vezes de agressão, possa ser que isso esteja acontecendo na escola ou até mesmo dentro de casa. É por isso que você precisa observar esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E não esqueça, compartilhe para 10 pessoas, peço para ela fazer o mesmo, viu? Ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui.